O Salmo 102, a partir do seu título, diz assim: Oração de um aflito que, quase desfalecido, derrama o seu lamento diante do Senhor. Ouve a minha oração, Senhor, chegue a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos quando eu clamar e responde-me depressa. Esvaem-se os meus dias como fumaça, meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva ressequida está meu coração, esqueço até de comer. De tanto gemer estou reduzido a pele e osso, e sou como a coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam meu nome para lançar maldições. O título do Salmo 102 é um título não usual, não corriqueiro, é um título muito único. Apesar de, como a gente já viu, os Salmos apresentarem em vários momentos, fala sobre o pobre, sobre as pessoas em dificuldade, as pessoas aflitas, sobre os oprimidos, a gente não tem nenhum salmo com um título assim tão explícito sendo a oração de um pobre, porque literalmente a tradução melhor aqui desse título seria oração de um pobre quando ele desmaia e diante de Deus derrama sua queixa. Ou seja, é um salmo escrito como se fosse uma oração de alguém muito necessitado. Então aqui, além de todos os textos que a gente já viu dos salmos, dos salmistas falando sobre o pobre, aqui a gente tem um salmo de um pobre quando ele está desmaiado, quando ele está derramando a sua queixa diante de Deus. Um detalhe interessante desse salmo do pobre é a urgência com que o salmista ora. Essa urgência aparece em outros salmos também, mas aqui é muito característica. É uma necessidade de que Deus responda rápido. No primeiro e no segundo verso, ele pede para que Deus escute a oração, com aqueles termos clássicos que a gente já viu em outros salmos. Mas a partir do verso 3 ele começa a dizer o porquê Deus deve responder rápido. E esse porquê é um pouquinho assustador, um pouquinho duro. A gente viu aqui, por exemplo, o verso que ele fala da coruja do deserto, o verso 6. Essa palavra coruja aqui é um termo que no hebraico não tem uma tradução muito específica. Pode até significar um pelicano. E eu gosto da ideia de significar um pelicano, dessa palavra estar ligada ao pelicano. Porque um pelicano é um animal que vive numa região de água, né? Uma região de peixes aqui. E ele diz que ele se sente como um pelicano no deserto. Então ele mostra total desconexão com aquilo que está acontecendo ao redor dele. Um pelicano no deserto não tem alimento, ele não tem nem chance de sobreviver. E o salmista coloca que os pobres são assim. E um outro detalhe que é muito forte, principalmente para quem já esteve lidando com pessoas em situação de fome extrema, é quando ele diz que a pele e o osso dele se fundiram, né? A pele e o osso dele estão grudados, estão como se tivessem um só. Quem já esteve com pessoas em situação de muita fome, de muita miséria, já viu essa é uma imagem que dificilmente sai da nossa cabeça. Ou seja, a ideia de a gente esperar que haja um reino messiânico no futuro, em que os pobres finalmente terão um lugar, é uma ideia bonita, nós acreditamos nisso, mas é uma ideia que não corresponde à necessidade urgente do pobre. Nós precisamos, de alguma maneira, saciar a fome daqueles que têm fome. Nós precisamos, de alguma maneira, pelo poder de Deus, pela graça dele, pela misericórdia dele, ajudar as pessoas que estão passando por situação de miséria.